Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler o Salmo 23, verso 4. Salmo 23, verso 4. Enquanto vocês abrem as Bíblias, queria mandar um abraço também para a turma que está nos assistindo aí pela internet. Que Deus esteja com vocês aí também nesse momento. Sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui conosco nessa noite, mas infelizmente estamos aqui cumprindo todas as determinações e precauções que foram passadas pelo governo, de forma que possamos fazer o nosso culto a Deus com muita sabedoria e entendimento. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim, Salmo 23, o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, Deus, e cremos, meu Pai, no teu agir sobrenatural. Cremos no teu mover, cremos no teu poder, cremos na tua ação direta, Senhor, do teu Espírito nesse tempo, no nosso tempo e nas nossas vidas. Deus, traz para nós, meu Pai, nesse tempo, o entendimento perfeito da tua palavra. Que o teu Espírito tenha liberdade entre nós nessa noite e que, meu Pai, haja, Senhor, em nosso meio. Eu não sei o que o Senhor quer produzir nessa noite no meio da tua igreja, mas quando o Senhor decreta e libera algo, a tua palavra se manifesta e se materializa. E hoje, Deus, eu peço que haja aquilo que o Senhor tem para fazer neste lugar. Nós clamamos, invocamos a tua presença, clamamos, invocamos o teu reino, porque cremos no teu poder. Amém, Deus. Queridos, na quarta-feira, nós tivemos um tempo aqui na igreja em que nós iniciamos a nossa ministração trazendo a passagem bíblica que fala do momento em que Elias é levado ao céu e fica o seu servo Eliseu. E quando Eliseu fica na terra, a Bíblia diz que ele tinha feito um pedido a Elias, que ele queria receber a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. Aí, irmãos, algo interessante acontece. Eliseu tem que voltar pelo caminho de Elias. Só que agora, para voltar, ele precisa transpor o rio. Não, está tranquilo, pode ficar tranquilo, o volume está bom. Ainda está preocupado com o som. Só não esqueça do fundinho da música. Aí, irmãos, a Bíblia diz agora que Eliseu precisa passar pelo rio. Só que quando ele veio para atravessar o Rio Jordão, quem fez o rio se abrir? Quem fez o rio se abrir? A capa? Quem fez o rio se abrir? Deus. Eu ouvi a melhor resposta nessa noite. Quem fez o rio se abrir? Agora, quem invocou o nome de Deus para o rio se abrir? Quem foi, irmãos? Só não pode apertar a mão, tocar, mas falar não está proibido não, viu, irmãos? Ninguém pega coronavírus falando não. Não fiquem tímidos, que hoje temos público limitado. Quem foi que invocou o nome de Deus? Elias. Só que agora Elias já não estava mais com Eliseu. Eliseu agora estava aparentemente só. Ficou algo na mão de Eliseu. Ficou a capa que Elias usava. E aquela capa simbolizava, preste atenção nisso, a capa simboliza a presença de Deus na vida de Elias. Quando Eliseu se vê agora de frente, no início do seu ministério, do seu primeiro obstáculo,
a gente vê Eliseu agora dizer: aonde está o Deus? Aonde está o Deus de Elias? A pergunta é: ele invocou pela fé que ele tinha agora que Deus estava nele, ou ainda naquele saudosismo e na expectativa de que o relacionamento que ele estava invocando não era o dele, mas era o de Elias? Ele não perguntou: aonde está o Deus que estava em Elias e agora está comigo? Aonde está o meu Deus? Mas ele clama pelo Deus de Elias. Mas o rio se abre e ele passa. E na verdade o importante não era a forma como ele falou, mas a quem ele se dirigiu, porque aquilo servia para que ele entendesse que o pedido que ele tinha feito diante de Deus a Elias, de que se ele conseguisse agora ver o momento em que Elias fosse arrebatado aos céus, ele receberia a porção dobrada do Espírito que estava em... Dali para frente você não vê mais Eliseu clamar a Deus em nome de Elias, porque a partir daquele momento agora ele criou a confiança e a convicção de que Deus não foi com Elias. Elias foi arrebatado, mas Deus continuou agindo e agora agindo através dele. E eu trouxe para a igreja, eu estou repetindo porque a gente precisa entrar nesse entendimento, pegando o gancho dessa ministração anterior, e como ela não foi gravada, a gente não tem ela disponível, para que todos os irmãos possam ser alimentados igualmente. Eu estou fazendo um resumo do que a gente falou na quarta-feira. E agora a gente precisa entender que nesse tempo do novo nível que Deus quer para nós, há um nível de compreensão que a igreja precisa ter, de que o Espírito não é o espírito do pastor, que o Espírito não é o espírito do profeta, que o espírito da igreja não é o espírito do líder de louvor. Irmãos, quando o pastor Luciano Subirá com muita propriedade deu um exemplo que para mim é algo fantástico. Ele disse que parece que nos nossos dias, quando nós vamos escolher a igreja que nós vamos frequentar, e não tem problema nenhum nisso, parece que dentre essas coisas que nós podemos escolher, o Espírito Santo é uma delas. Você vai comprar um carro e você pode escolher se você quer um carro 2 portas ou 4 portas. Você pode escolher se você quer um carro que tem vidro elétrico ou vidro manual. Você pode escolher um carro sedã ou um carro hatch. Então, quando eu vou escolher uma igreja, eu posso escolher uma igreja que toca música animada ou uma igreja que toca música mais lenta. Eu posso escolher uma igreja que quem prega mais animado e dá uns pulinhos, ou eu posso escolher uma igreja que alguém prega e prega de uma forma mais técnica, mais centrada, mais expositiva. Eu posso escolher uma igreja que tem grupo de dança, que tem grupo de teatro, que tem iluminação, que vai para a rua e evangeliza, mas eu posso escolher também uma igreja que o pessoal é mais recanteado, são pessoas mais tímidas e que gostam de coisas menos expositivas. E nada disso é pecado. Eu posso escolher a igreja que eu me adequo melhor dentro dela. Mas dentre essas escolhas, eu não tenho a opção de escolher se eu quero receber o Espírito Santo ou se eu não quero receber o Espírito Santo. Não é uma opção. Não é um acessório da igreja. Não é algo que eu devo vir para a igreja e olhar e dizer: olha, aquela irmã é cheia do Espírito Santo, então eu quero fazer amizade com ela. Porque na hora que o desafio aparecer na minha frente, eu vou clamar: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus do pastor? Aonde está o Deus da igreja? Aonde está o Deus da irmã Marivalda?
Irmãos, a gente precisa distinguir duas coisas. Uma coisa é a gente entender que tem batalhas que a gente não vai guerrear sozinho. Tem batalhas que a gente vai ter que guerrear em grupo. Que vai ter momentos na minha e na sua vida que vai faltar forças para a gente até para orar. E é a hora que você tem que entrar em ação e entender que tem uma igreja, que tem um corpo, que tem uma equipe que está treinada e exercitada em oração para você pedir socorro. Mas essa não é a sua rotina diária. Essa não é a sua vida diária. Tem gente, irmãos, que só quer correr atrás de Jesus, só quer saber aonde Jesus está, na hora que ele precisa de Jesus para alguma coisa. Agora me veio um negócio aqui que não estava nem na ministração. Mas, que interessante. Marta, Maria, perguntam a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, quantas pessoas será que Jesus não curou da última vez que ele teve na casa de Marta e Maria, até o momento em que Lázaro morreu? Quantas pessoas, por onde Jesus passou, não foram curadas? Da última vez que ele teve na casa de Marta e Maria, até o dia que ele regressou. Naqueles 4 dias em que ele demorou para chegar, segundo elas, porque já eram os 4 dias que Lázaro estava, porque na conta delas, se ele chegasse 4 dias antes, ele teria resolvido o problema. A Bíblia diz que naquele instante, quando ele recebe a notícia, de imediato foi ressuscitada a filha de Lázaro. E uma mulher do fluxo de sangue, ao tocar nele, foi curada. Às vezes, irmãos, nós queremos colocar Jesus no quintal da nossa casa, como um amuleto de sorte. Não entendemos a necessidade da revelação de Jesus ao mundo. E queremos que Jesus fique na gaiola na nossa casa, igual um passarinho, para na hora que a gente precisar dele, a gente se lembrar dele e aí agora aclamar ele. Mas por que será então que Lázaro não deixou tudo e seguiu Jesus? Não sei, não tenho resposta para isso. Mas por que também Marta e Maria não deixaram a casa dela, não deixaram o conforto dela e estavam andando no deserto com Jesus? Por que era só Jesus que tinha que vir? Por que também elas não botaram Lázaro nas costas e levaram até Jesus? Porque teve pessoas que para chegar até Jesus, teve que vencer muitos obstáculos. Tem muitas coisas, irmãos, que a gente às vezes não se dá conta. A gente só quer cobrar. Eu te servi um dia. Um dia, Jesus, o Senhor esteve na minha casa. Um dia eu parei o que eu estava fazendo para fazer comida para o Senhor. A outra podia dizer: e eu parei tudo o que estava fazendo para ouvir a tua palavra. Ainda ganhei um elogio. Tem um certificado agora escrito na Bíblia que eu escolhi a melhor parte, ouvir a tua palavra. Então eu entendo que eu tenho obras no reino de Deus, eu entendo que eu tenho conhecimento agora da palavra de Deus, e por esse relacionamento que eu tenho, na hora que eu chamei era para o Senhor ter vindo ao meu encontro. Mas quantos estão de fato seguindo Jesus? Quantos de fato renunciaram a alguma coisa para caminhar atrás dele? Para encontrar a presença dele? Irmãos, entenda que isso é uma figura, isso é uma analogia que representa o Espírito Santo de Deus no nosso tempo. Porque hoje você pode correr os 4 cantos do mundo e você não vai encontrar Jesus em pessoa. Você não vai encontrar Jesus fisicamente mais nesse mundo, porque o tempo do ministério dele em pessoa acabou, cessou. E como é que eu encontro Jesus? Ele disse algo muito importante para nós. Se você pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 24, já no finalzinho do Evangelho de Lucas, na emenda aí entre Lucas e João.
quando ele ressuscita, no verso 49, capítulo 24, verso 49, Jesus se revela agora já em um corpo glorioso aos discípulos. E ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos. Aqui tem algo, irmãos, que todo crente precisa entender. Quando Jesus deixou a sua presença física nesse mundo, ele fez uma promessa aos discípulos. E olha o que ele está dizendo: eis que sobre vós envio a promessa do meu. E qual é essa promessa? Ele disse o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vos deixareis órfãos. Eu enviarei o Consolador. É preciso que eu vá, porque ele só vem se eu for. Há um mistério revelado aqui, como se Deus tivesse dito ao próprio Jesus que quando ele oferecesse o seu corpo em sacrifício pela humanidade, no seu corpo ressuscitado e glorioso, ele não poderia mais ficar aqui esse tempo. Ele diz: é preciso que eu volte para o Pai. Os anjos disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Vai chegar o tempo em que da forma que ele subiu, ele também, mas não é esse tempo ainda. E como é que a gente vai ficar enquanto não chegou o tempo dele descer? Quando não chegou o tempo dele voltar, vamos ficar órfãos? Ele disse: não, eu vou enviar sobre vós o meu Espírito Consolador, a quem nós hoje chamamos do Espírito Santo de Deus. Irmão, o Espírito Santo de Deus, se você entender assim, você vai enriquecer muito o seu conhecimento diante de Deus. É o maior encontro que você pode ter dentro da igreja. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus e é o próprio Jesus, em espírito dentro da sua igreja. Você precisa entender que os discípulos de Jesus, eles tinham sido batizados nas águas. Eles tinham confessado os seus pecados. Eles tinham renunciado muita coisa na vida já para seguir Jesus. Eles tinham experimentado a porção de alguns poucos milagres. Mas chegou o tempo que Jesus disse: olha, eu estou fazendo uma obra, mas vocês vão fazer uma obra maior do que a que eu venho fazendo. Só que eu já ensinei a vocês a palavra. Vocês já conhecem a palavra. Vocês já se arrependeram dos seus pecados. Então vocês já estão prontos para fazer a obra de Deus. Podem ir. Foi assim que Jesus disse? Então parece que a doutrina hoje da igreja tem alguma coisa faltando. Porque quando alguém entra na igreja, que se sente já apto, conhecedor das Escrituras, que diz e olha para si mesmo: eu já me arrependi dos meus pecados, eu já me batizei, acha que para ele já não falta mais nada. Mas Jesus chegou para aqueles discípulos e disse: eu não quero que vocês façam nada. Mas Senhor, já conhecemos as Escrituras, o Senhor nos ensinou, já entendemos alguma coisa sobre libertação, porque vimos o Senhor fazer. Só que Jesus estava tentando dizer a eles que tudo que eles viram e viveram era pelo Espírito que estava em Jesus. Só que agora ia chegar um tempo que eles iam se mover, não pelo Espírito que estava em Jesus, mas pelo Espírito que entraria neles. E isso aqui, irmãos, é o que faz toda a diferença. A promessa de Deus, de que chegaria o tempo que esse Espírito, e eu disse a vocês, que esse Espírito é a pessoa do próprio Deus. E por que é que nós precisamos compreender a urgência do Espírito Santo de Deus? Se você pegar o Antigo Testamento, irmãos, você vai ver que antes do sacrifício de Jesus, e é por isso que ele precisava morrer,
para que a promessa se cumprisse. O Espírito não podia ser liberado sobre toda a carne. Esse Espírito, ele só era liberado em pessoas específicas. Havia unções específicas. Aqui nós lemos e começamos esse culto lendo o Salmo 23, o verso 4. Ainda que eu andasse, quem está falando isso? Pega aí, pode pescar na Bíblia. O Salmo é de quem? Davi. Davi era o quê? Salmista e o que mais? Qual era a unção que estava sobre a vida de Davi? Davi foi ungido por quem? Sangue de Jesus. Não, é BD. Foi isso. Amém, irmão. Irmão Marcos, já a igreja está perdoada em nome de Jesus. Foi a falta da EBD que levou Saul a ungir Davi. Amém. Está perdoado. Quem ungiu Davi foi o profeta Samuel. Derramou sobre ele um óleo. E a unção dele era a unção de rei. A Bíblia diz que quando ele derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, o Espírito de Deus veio. Você pode entender, irmãos, que um menino que não tinha aparência física no seu tempo de unção, que não tinha prestígio dentro da sua casa, que não pertencia a uma família com destaques ou cargos, vamos dizer, mais elevados dentro da administração do governo, não era talvez a tribo mais importante de todas naquele tempo, mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, fez com que agora algo se movesse na estrutura do mundo físico, e todas as coisas concorressem para que aquele jovem cumprisse o propósito pelo qual ele foi ungido. Não foi o óleo que desceu sobre a cabeça dele. O óleo era apenas um símbolo. A capa que estava na mão de Eliseu era apenas Era apenas símbolos, irmãos. Símbolos. O problema não era o óleo, mas foi o Espírito que veio com... Aí agora Davi, cheio do Espírito, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Mas por que ele não temeria mal algum? Porque eu sou muito corajoso. Porque, meu irmão, não levo desaforo para casa. Desde pequeno que meu pai me ensinou que se eu apanhasse na rua, chegava em casa e apanhava de novo. Só ando com uma pistola e um 38 do lado. Posso andar aqui no vale que for, que se a morte aparecer, eu ainda troco o tiro com ela. Tem gente que é assim, que anda nesse mundo e para esconder o seu medo, porque o medo não é algo que se manifesta de fora para dentro. Medo é algo que se manifesta de dentro para fora. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu cataria 5 pedrinhas no riacho e daria na cabeça da morte com a minha funda, porque eu sou um bom atirador de funda. É isso que está escrito no texto, irmãos? Não, irmãos. O que Davi diz, e aqui ele está falando de algo muito sério, e eu acho que não existe contexto melhor para a gente falar sobre isso, porque ele fala sobre o vale da sombra. Preste atenção. Davi se torna rei porque o Espírito Santo de Deus veio sobre ele com unção específica para isso. Samuel se torna profeta porque o Espírito de Deus estava com ele e fez com que a palavra da boca de Deus se manifestasse através de um homem. Quando aquele homem falava na terra, a palavra dele se cumpria e nunca uma palavra dita pelo aquele homem voltou atrás, porque ele não falava por si mesmo, mas manifestava o Espírito de Deus que estava na vida dele. O profeta, o rei, unções que vinham sobre aquelas pessoas no Antigo Testamento, mas o Espírito não era liberado sobre toda carne. Mas um homem no Antigo Testamento que recebeu a unção de Deus,
ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, não temeria a morte. Ainda que eu olhasse para um lado, que é um vale, eu estou andando em um corredor, que eu olho para um lado, tem uma montanha elevada, olho para o outro, tem outra montanha elevada, então eu não tenho para onde fugir, não tenho para onde correr, eu estou preso dentro de um vale. E nesse vale, a sombra que está sobre ele, ou seja, não é um lugar claro, não é um lugar de luz. E eu vejo a sombra da morte. O que é a sombra da morte? Observe, Vitor vem andando, venha devagar agora, meu filho. Você está passando álcool gel na mão aí, para matar os coronavírus. Sangue de Jesus. Olha, ele vai vindo. Quem chegou primeiro aqui? A sombra dele. Então pode sentar, meu filho, Deus lhe abençoe. A igreja está ligeira agora. Quem chegou primeiro foi Se ele está no vale da sombra da morte, ele está dizendo: a projeção da morte já está sobre esse vale. A sombra faz a gente entender e se aproximar, e entender a aproximação do espírito da morte sobre as nossas vidas. Mas ainda que eu estivesse em um vale, que eu não tenho como correr, nem para a esquerda, nem para a direita, e nesse vale eu já pudesse ver a sombra da morte se aproximando, sendo que o seu encontro com a morte seria inevitável naquele lugar. No momento de ver a sombra da morte, eu não teria medo algum. Não pelas minhas qualidades, não pelo que eu possuo, não pelo que eu tenho, não pelas amizades que estão ao meu redor, pelo conhecimento de pessoas importantes que eu tenho, mas porque o Senhor está comigo, está em mim. A presença do Espírito de Deus em Davi trazia para ele essa convicção. E isso é tão sério, irmãos, que se você abrir o livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e você presenciar agora o momento de transição do Espírito de Deus, no momento em que o Espírito sai de Saul e entra em Davi, você vai ver exatamente o que eu estou lhe dizendo. 1 Samuel, capítulo 16. Verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. A palavra de Deus diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de... E o que foi que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele aí, irmão, na sua Bíblia? O atormentava. Verso 15, quem pode ler para mim alto aí? Te atormentando. Outra versão, quem tem outra versão? Há um espírito enviado da parte do Senhor que o quê? Na minha tem escrito, te assombra, te atormenta. Tem mais alguma palavra aí? Te atormenta. Irmãos, quem vive atormentado e quem vive assombrado, vive com medo. A coragem, preste atenção, que Davi está dizendo agora: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás com quem? Comigo. A Bíblia diz como foi essa transição. No dia em que o Espírito saiu de Saul e entrou em Davi agora um espírito de coragem. E o espírito de coragem que saiu de Saul, foi agora enviado um espírito mau da parte do Senhor, que deixava ele com medo, atormentado, assombrado. Mas as unções naquele tempo eram restritas.
Quando a Bíblia diz que Jesus morre na cruz e diz está consumado, a Bíblia diz que naquele exato momento um terremoto abalou a cidade. E o templo, que tinha um lugar fechado chamado Santo dos Santos, tinha um pano, um véu, que cobria aquele santuário para que ninguém do lado externo visse o que tinha do lado interno. Porque se alguém adentrasse aquele pano, a pessoa ia morrer, fulminado diante de Deus. Na hora que Jesus morre, grita, está consumado. Um terremoto abala a cidade, e esse terremoto afetou o templo de tal forma que a estrutura do templo cedeu exatamente no lugar desse santuário, que a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. E todo mundo agora podia ver o que estava dentro do Santo dos Santos. Porque agora ele reconciliou em si mesmo todos os homens com Deus. E permitiu que o homem tivesse agora de novo acesso a Deus. E tem muita gente que entra na igreja, se batiza, como foram batizados os discípulos, aprendem a doutrina da igreja, como aprenderam os discípulos, e começam a querer fazer a obra de Deus. Só que a recomendação que ele disse aos discípulos foi: vocês ainda não estão capacitados para fazer a minha obra. Vocês são discípulos, somos discípulos. Somos discípulos de quem? De Satanás? Não, de Jesus. Mas não pode fazer ainda a minha obra. Vocês precisam ficar em Jerusalém até que do alto recebam o meu Espírito. Porque o meu Espírito é quem vai dar o poder a vocês. Entendam, irmãos? Eu disse a vocês que quando o processo aconteceu, o Espírito sai de Saul e entra em Davi. E aquele Espírito foi o que agiu através da vida de Davi, para que todas as coisas concorressem até ele chegar no trono e governar a nação de Israel, conforme Deus tinha feito isso por propósito. A unção que foi liberada sobre a vida dele. No meio desse caminho agora, as coisas não acontecem no mundo físico com a mesma velocidade que acontecem no mundo do Espírito. Porque o Espírito já tinha saído de Saul e já tinha entrado em Davi. Mas Saul não saiu do trono e subiu Davi. Mas no mundo do Espírito, uma estrutura de governo já tinha sido alterada. E aí o que é que acontece? Se você voltar no texto que a gente leu, no verso seguinte você vai ver agora que aparece o exército dos filisteus e um grande inimigo chamado Golias. Só que Golias não quer propor uma guerra, exército contra exército. Golias diz: eu quero confrontar a autoridade de um único guerreiro. Irmãos, a Bíblia diz que fisicamente, de todos os homens que tinham Israel, se tinha um que se destacava deles, era Saul, porque ele era alto, ele era forte. A Bíblia diz que o maior homem em Israel batia no ombro dele. Fisicamente, ele se considerava um gigante dentro de Israel. Só que o inimigo agora trouxe um gigante maior do que ele. Um gigante que talvez a cabeça dele batesse no teto dessa igreja aqui. Não sei quantos metros tem essa parede. O irmão Miro pode ter uma noção maior. Tem quantos metros aqui, irmão Miro? Então era mais ou menos isso. A cabeça do gigante estava batendo aqui nessa parte mais alta do teto aqui. E agora, eu só quero um homem que venha lutar comigo. Irmãos, essa foi a proposta do inimigo. E por que aceitar a proposta do inimigo? Quem foi que disse que a gente tem que aceitar a proposta do inimigo? Aonde é que está escrito que o inimigo chega, diz a regra da luta, e a gente fica agora todo mundo atribulado e atormentado porque o inimigo disse: eu só quero que você mande um homem para lutar comigo? Por que o exército não caiu para dentro e disse: não, meu irmão, aqui não existe esse negócio de
MMA ainda não, negócio de homem com homem, todo mundo assistindo. Aqui o negócio é para valer, vamos descer e botar todo mundo para correr. Por que eles não fizeram isso? Porque a Bíblia diz que quando Golias desafiou, o espírito de Saul se encheu de medo. E quando ele se enche de medo, ele passa o medo para os liderados que estão seguindo ele. E o exército de Deus também se encheu de medo, porque a liderança estava agora não debaixo de um espírito de coragem, mas estava debaixo de um espírito de medo. A liderança não era alguém agora cheio de ousadia e do poder e da unção de Deus, mas era alguém atormentado, era alguém opresso. Como é que vamos lutar batalhas e vencer inimigos que são espirituais, se nós não temos armas espirituais? E aí, a Bíblia diz que agora vem um jovem, que em estatura era muito menor do que o gigante e muito menor do que o rei de Israel. Mas sobre a vida do jovem, o que é que estava? O espírito. Espírito de medo, espírito de pavor, espírito de assombração. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E quando ele chega naquele campo de batalha, que ele vê o exército todo com medo, ele entende o que estava acontecendo ali. Não era apenas algo físico. Quando ele se dirige a Golias, ele diz a Golias que ele é incircunciso. Ele diz a Golias que Golias não tem parte com aquele território, porque Golias ele não tem aliança com Deus, porque Golias ele não pertence ao reino de Deus, porque Golias não é da estrutura do povo abençoado de Deus. Ele diz a Golias que Golias não afrontou apenas pessoas, mas ele afrontou a estrutura do exército dos Deus vivo. Davi eleva a batalha para um nível espiritual. E no mundo do espírito, ele tinha uma unção sobre a vida dele para lutar aquela batalha. E o interessante é que o mesmo exército que estava com medo, depois que Davi tira a estrutura espiritual que foi montada na figura de Golias e derruba Golias, a Bíblia diz que agora o exército se enche de coragem, parte para cima dos filisteus e vence a guerra. Porque o espírito que estava agora em Davi trouxe coragem para aqueles que não tinham ainda a liberdade de receber em si o Espírito de Deus. A igreja é assim, irmãos. Tem gente que muitas vezes está cheia de coragem para agir, mas só age se alguém tiver dizendo como fazer. Vamos fazer o mingau às 5 horas da manhã. Todo mundo se enche de coragem e vai. Mas vai na fé de quem está na frente fazendo. Se o diabo derrubar quem está na frente fazendo, acabou o mingau. Tem gente que está na igreja fazendo culto porque o pastor disse que ia ter culto. Mas se o pastor cancelar o culto, acabou o culto. Ninguém vem para a igreja. Porque a gente está sempre andando guiado, irmãos, pelo que está sendo dito pelas pessoas. A gente ainda não entendeu que ter o Espírito Santo não é uma opção dentro da igreja. Mas eu já fiz tudo certinho, pastor, já me batizei, amém, meu irmão? Eu já leio a Bíblia, estou fazendo estudo, isso eu estou dizendo para quem lê, né? Porque ainda tem gente que ainda está na fase incompleta do curso de discípulo. Só que você precisa entender que o Espírito Santo ele não se movimenta dentro dessa ordem que eu estou lhe dizendo. Ele age como ele quer, porque você pode convencer os homens a lhe batizar. Irmãos, tem cada artista na Globo não, me perdoe até o termo da rede de televisão, tem tantos artistas aí nas redes, na Globo, na Record, né? Então vamos botar logo tudo, na Bandeirante, diz mais o que aí, o que é mais de novela que tem, SBT, meu irmão, tem cada artista daquele, que você vê os caras interpretando um papel, que você vê as pessoas em casa chorando mesmo. Você chega em casa, está sua mãe lá. O que foi, minha mãe?
Não, porque fulano aqui foi embora e deixou o amor da vida dele. É novela, criatura, isso é mentira. Mas a pessoa fala aquilo de uma forma... Eita, sangue de Jesus. A delação permeada no culto hoje. Hoje não teve oração pelo aniversariante. A delação comeu de outro lado. Mas não é só na sua casa não, meu amado. Eu quero dizer a vocês, é a capacidade que o ser humano tem de enganar um outro ser humano. Tem gente que chega aqui na igreja, irmãos. Teve um dia desse, chegou uma pessoa aqui dizendo que não tinha gás em casa. Amém? Não tem gás não? Olha, meu irmão, a igreja, eu orei a Deus em espírito, pedi a Deus um discernimento. E Deus na hora me deu, Clécio estava do meu lado na hora, Clécio é testemunha. A pessoa ficou oculta aí me esperando, disse que não tinha gás em casa para cozinhar, queria o dinheiro do gás. Aí estava com a panela em cima do fogão, que tinha uma pessoa, uma filha doente, não sei o que, inventou um bocado de história aí. Não sei se a metade era verdade. Eu só sei que na hora eu pedi a Deus em espírito de discernimento. E Deus disse assim, me lembrou, a igreja tem bujão e fogão. Eu disse, meu irmão, não tem problema nenhum, eu vou conversar aqui com o Clécio. A gente vai disponibilizar uma pessoa, vai ficar aqui na igreja a tarde toda, se for preciso, para a senhora cozinhar a sua comida da semana toda. Ele pode trazer tudo. Mas gás, infelizmente, a gente não tem como trazer, não. A própria pessoa olhou para mim e disse, Deus não gosta de mentira. Foi. Falou para mim. Estava ali, o Clécio testemunha. Deus não gosta de mentira. Porque nem aqui eu moro não sei aonde, não sei o que. Aí foi falando um bocado de coisa e foi-se embora. Irmãos, pode mentir para a gente? Pode. Pode enganar a gente? Pode. A gente não está preocupado com isso não, irmãos. Você pode convencer o pastor a lhe batizar dizendo que você é bonzinho? Pode, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que está no seu coração. Você pode enganar a igreja, a gente pode lhe batizar? A gente esclarece. O que é o batismo? Para que serve? É para arrependimento de pecado. Você se arrependeu? Arrependi. Quer se batizar? Quero. A gente batiza qualquer um que disser que está arrependido. Quem sou eu para julgar se a pessoa se arrependeu ou não se arrependeu? Quem vai dizer são os frutos. A Bíblia diz que arrependimento gera mudança. Você agora vive na prática daquilo que você diz que se arrependeu? Continua fazendo as mesmas coisas erradas? Se continua é porque não se arrependeu. Mas o batismo é o início da caminhada. Amém? Vai participar do discipulado? Vai. Só que, irmãos, convencer Deus, a história muda. Você pode ter cargo na igreja, você pode crescer na frente de todo mundo, mas dizer que você tem o Espírito Santo de Deus e receber o Espírito Santo de Deus é algo que precisa ser sincero, é algo que precisa ser verdadeiro. E que essa ordem que eu lhe disse, para Deus, ela termina sendo muitas vezes até alterada quando Deus quer manifestar a sua graça na vida de alguém, porque Ele vê sinceridade no coração. Vai buscar um homem chamado Pedro para pregar o evangelho para vocês. Eu bem que gostaria, o anjo conversando com Cornélio. Você é um cara, rapaz, gente boa, você no céu é um cara muito amado por Deus. Eu gostaria até de pregar o evangelho, mas tem que ser um homem. Vai chamar um cara, vai buscar um cara chamado Pedro aí, que ele vai lhe explicar tudo. Aí está Pedro lá todo perturbado, porque viu um lençol descer, ele com fome, o povo estava preparando a comida ainda, e aí ele tendo visão de comida, ele, que negócio da carne é esse aqui? Via um caranguejo na frente de Pedro, e ele olhando aquele caranguejo, dizendo, sangue de Jesus, quem é que vai comer isso? E Deus ainda dizendo, mata e come, né? Caranguejo, porco, e ele olhando aquele negócio atribulado, e ele dizendo, mas Senhor, eu nunca toquei em nada impuro. E aí a Bíblia diz que a visão vinha, e Deus dizia, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E quando isso se repete 3 vezes, Pedro, querendo lá discernir lá na laje da casa do homem, se aquilo era da carne, se aquilo era do espírito, se era porque ele estava com fome. Quando ele bem está no meio daquela tribulação, chega um homem dizendo, olha meu irmão, vim lhe buscar. Aí ele entendeu. A casa de Cornélio, o cara não é judeu, lá na casa dele, come carne de porco. Lá na casa dele, come caranguejo, come camarão. Então, já entendi. Mas Pedro foi porque Deus se revelou a ele e disse que ele não chamasse de imundo aquilo que ele tinha purificado. Porque se Deus não aparece, a resposta de Pedro, rapaz, eu não entro na casa de quem não é judeu. Era a resposta que ele ia dar.
Aí Pedro vai, cheio de ressalva, deve ter começado falando da doutrina básica, né, da igreja, falando da liturgia do culto, e começou a dar um estudo bíblico. Quando ele está no meio do estudo bíblico, meu irmão, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e começou a batizar todo mundo dentro da casa. Mas vem cá, e não tinha que ficar pelo menos num curso 6 meses na igreja para receber o Espírito Santo, não? Eu acho que deve ter gente mandando carta para Deus, né, para o céu, reclamando. Como é que batiza com o Espírito Santo assim? A pessoa ainda nem entrou na igreja direito, ainda está tudo meio atribulado, e a gente já batizando, irmãos. Quem somos nós para julgar Deus? A gente tem que entender, irmãos, que existem procedimentos, existem sequências que a gente promove dentro da igreja, existe. A estrutura humana, ela pode ser convencida. A estrutura humana, ela pode ser manipulada. A estrutura humana, ela pode falhar. Mas a estrutura do céu, irmãos, a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Ele vê a intenção do homem. Ele vê a essência daquilo que o homem está trazendo no seu coração. Pode enganar a mim, pode enganar quem está aqui sentado, pode enganar quem você quiser. A Deus você não engana. E aí é onde está o problema, irmãos. Porque tem gente que chega na igreja, começa fazendo tudo certinho, e quando chega nessa parte, buscar o Espírito Santo de Deus, a pessoa se acomoda, a pessoa deixa de correr atrás. E aí, inevitavelmente, como eu disse a vocês, aparece um Rio Jordão na sua frente. E você tem que tomar uma decisão. Ou eu volto para ficar vagando no deserto, ou agora eu invoco o poder de Deus para passar por esse rio. E o que Deus quer trazer para nós dessa noite é que esse Espírito, ele já foi liberado para cada um de nós. E quando nós temos o Espírito, esse Espírito traz certezas e traz convicções no nosso coração, que o homem natural, na sua capacidade física, na sua intelectualidade, ele não pode compreender e nem desenvolver o mesmo raciocínio, nem o mesmo entendimento de alguém que não é guiado pelas suas próprias concepções, mas é guiado pelo Espírito de Deus. Irmãos, o pessoal está falando do coronavírus, e aqui essa igreja está cumprindo 100% todas as normas que foram ditas pelo governo. Não estamos aqui para contrariar ninguém, não estamos aqui para querer nos mostrar melhor do que ninguém, ao contrário, respeitamos todas as pessoas, todas elas, que por qualquer motivo entenderam que não deveriam estar aqui nessa noite. Não tem problema nenhum, irmãos. Quem veio não é melhor do que quem ficou em casa. Não existe esse sentimento aqui. Mas se eu tive a oportunidade de estar aqui nessa noite, eu louvo a Deus por isso, que eu poderia ser uma das pessoas a quem o governo disse que não poderia estar dentro desse grupo. Louvo a Deus porque eu não estou em um grupo de risco. Não vamos nos expor a riscos de forma desnecessária. Não precisamos disso. Agora, o que eu quero trazer para vocês é que a mensagem e a realidade de que um vírus está matando pessoas pelo mundo, está fazendo pessoas largarem os seus trabalhos, largarem as suas atividades e se trancarem dentro das suas casas com medo de um vírus. Irmãos, todos os dias nessa igreja em que há culto, nós pregamos a salvação da alma do homem e anunciamos abertamente que toda a humanidade se encontra contaminada por um vírus muito pior do que o coronavírus, que se chama pecado. E que esse vírus não vai causar a morte física da pessoa, não, mas vai causar a morte da alma dessa pessoa, e que ela vai morrer eternamente e vai queimar no inferno eternamente. Mas uma cegueira terrível, vinda da parte do inimigo. A Bíblia diz que ele cega o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam a verdade, para que elas não entendam que estão doentes,
e ficam correndo atrás de Jesus por causa de pão, de peixe. Vai ter multiplicação de pão hoje, Jesus? Estou aí. Vai ter peixe hoje, Jesus? Eu estou aí. Jesus disse: olha, tem um processo aqui agora que é diferente. Você precisa comer da minha carne, você precisa beber do meu sangue, porque agora eu preciso entrar em você, o meu espírito precisa habitar em você. Você vai entender que pão e peixe, isso aqui é bobagem, isso aqui é besteira, isso passa. Mas agora eu estou propondo para você uma aliança, no qual o meu espírito precisa habitar em você. Essa parte aí do evangelho eu não quero não. Estou indo embora. Estou indo embora. Estou indo embora. Você não vai comigo não? Vou embora, cai fora. Essa igreja não presta mais não. Quando está todo mundo indo embora, ficou só um grupinho pequeno de 12. Aqui tem mais de 12 nessa noite. E tinha uma grande multidão. Uma grande multidão. Milhares de pessoas. Não tinham centenas não, irmãos. Tinham milhares de pessoas. A igreja, eu pensei que igreja era lugar de multiplicar pão e peixe. Não é para abençoar a gente financeiramente, não. Igreja não é lugar em que as coisas da gente vai crescer e prosperar. Não é isso, só isso, não. Então eu estou indo embora. Essa parte do evangelho de comer carne e sangue, para mim não dá não. E você, Pedro, não vai também não? Para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem a cura para a morte, a cura para o pecado. Se é só no Senhor que nós encontramos a segurança de que ainda que andássemos no vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque nós não tememos mais a morte, porque o Senhor nos prometeu a vida eterna. Ah, se o medo do coronavírus contaminasse as pessoas na mesma intensidade do pecado. Ah, se as pessoas tivessem tanto medo do pecado como elas têm do coronavírus. Ah, se as pessoas tomassem todas as medidas e todas as cautelas para evitar o pecado como estão evitando o coronavírus. Por causa de coronavírus, nós estamos limpando a nossa mão com álcool. Por causa de coronavírus, estamos usando máscara. E é para fazer mesmo, não estou dizendo que não é para fazer não. Por causa do coronavírus, a gente entra em casa e toma banho. Porque está morrendo 700, 800, 900 pessoas por dia. E quantas pessoas estão indo para o inferno por dia? Será que alguém tem essa conta? Alguém pode pesquisar no Google aí quantas pessoas morrem por dia no mundo? Dessas pessoas que morrem todos os dias no mundo, será que quantas estão recebendo a salvação das suas almas? Andamos ansiosos e preocupados com as coisas desse mundo. Irmão, tem gente que vai entrar nessa igreja e vai sair dessa igreja e vai para o inferno. E vai encontrar Satanás, não vai encontrar Jesus. Por quê? Porque viram o poder de Deus. Viram? Ouviram a palavra? Ouviram? Se batizaram? Se batizaram. Mas tinha uma expectativa que na hora dos seus problemas, alguém ia vir para resolver. Estavam pautados na fé de outra pessoa. Estavam pautados e guardados talvez na esperança de que porque pertenciam a essa igreja, quando Jesus fizesse a lista de quem entra no céu, ia botar o nome dele lá porque ele pertence a essa igreja. A gente precisa compreender, irmãos, a seriedade que é a pregação do Evangelho de Jesus. A gente precisa entender a realidade do que é o Espírito Santo de Deus dentro da igreja. E que assim como no Antigo Testamento as pessoas só podiam exercer autoridade espiritual se estivessem com o Espírito de Deus. No tempo de hoje, só podemos fazer a obra de Deus e andar com Deus se nós tivermos o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo.
Espírito Santo de Deus não habita em lugar imundo, porque Ele é santo. Mas ficou à disposição das nossas vidas o álcool gel celestial, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. E para aqueles que de fato, com sinceridade, se arrependem no seu coração e creem na palavra do Senhor, só para esses, eles serão purificados do seu vírus e poderão entrar na Terra Santa. Porque na Terra Santa não vai ter mais vírus de pecado. Porque se entrar um pecador ali, ele vai contaminar todo mundo que está lá dentro de novo. Lá não vai ter pecado. Um demônio que entrou nessa terra contaminou o homem, e os homens foram contaminados por um único homem. Mas a Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um único homem, por um único homem veio também a salvação. E ele não está mais aqui em pessoa, fisicamente, mas deixou o seu Espírito. E esse Espírito é para toda a carne, para todo aquele que crê no seu nome, para todo aquele que obedece os seus mandamentos. Mas às vezes a gente está como Marta e Maria, sentados na nossa casa, lamentando as nossas mortes, as nossas perdas, as nossas tristezas, e culpando Jesus por isso, e dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o quanto nós corremos atrás de Jesus, o quanto nós perseguimos Ele, o quanto nós buscamos o Espírito Santo de Deus, quanto de fato nós queremos Ele na nossa vida. Queremos Jesus na gaiola, para na hora que o problema chega, a gente perguntar: onde está o Deus de Elias? Mas a proposta não é essa, irmãos. A proposta é desenvolvermos uma caminhada de intimidade com Ele. E por onde quer que venhamos andar, se andarmos na bonança, Ele vai estar com a gente. Se andarmos em tempos de luz, Ele vai estar com a gente. Mas quando andarmos em tempos de trevas, quando andarmos em tempos de escuridão, a promessa é que nós vamos confiar nele, porque Ele também estará conosco.